Você diz que está tudo bem, mas eu vejo o que você esconde. Conheço esse silêncio pesado que ninguém percebe. Conheço a força que você finge ter, quando por dentro tudo em você está prestes a desabar. Você chegou até aqui porque eu te trouxe. Você poderia ter ignorado esse vídeo, poderia ter passado direto, mas algo dentro de você, algo mais profundo do que a sua dor, gritou por socorro. E eu ouvi. Essa não é só mais uma mensagem, isso é uma intervenção divina. Você está prestes a ouvir 4 promessas que podem mudar completamente a rota da sua vida. E antes que você duvide, eu te pergunto, quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinha? Quantas vezes você foi até o fundo do poço acreditando que era o seu fim? E mesmo assim, ainda está viva? Você não sobreviveu por acaso. Você foi preservada para este exato momento. O Salmo 40 é a minha resposta para a sua dor. Não importa quão profundo esteja o poço onde você caiu, eu sou o único que pode te tirar de lá. E hoje, com autoridade, eu declaro, o resgate já começou. Mas agora é com você. Preste atenção em cada palavra. Fique até o final e escreva nos comentários uma declaração de fé. Isso não será apenas uma frase. Será um ato profético que dará legalidade à libertação que eu já estou liberando sobre a sua vida. Este é o começo da sua saída. Não é tarde demais. Não é o seu fim. É o início da cura. Eu existo. A consciência de quem ainda está viva, mas perdida. Você existe, você respira, seus olhos se abrem todas as manhãs, seu coração ainda bate, mas dentro de você há um grito que ninguém ouve, uma dor que não passa, um vazio que nem o tempo nem as palavras das pessoas conseguiram preencher. Você já se perguntou por que ainda está aqui? Por que mesmo depois de tantas quedas, tantas decepções, tantos silêncios, ainda há vida dentro de você? Porque a sua existência não é um erro, é um chamado. Talvez você esteja tentando viver, mas apenas sobrevive. Talvez as pessoas ao seu redor até digam que você tem tudo para ser feliz, mas elas não veem o que você perdeu por dentro. Elas não sabem da sua luta para continuar de pé quando tudo o que você queria era desaparecer. Não sabem das vezes em que você fingiu força só para não preocupar ninguém. Não fazem ideia das noites em que você chorou sem motivo aparente, ou talvez com todos os motivos do mundo. Você está viva, mas dentro de você há partes que morreram, expectativas quebradas, promessas que não se cumpriram, relações que te deixaram em pedaços. E mesmo sem perceber, você começou a acreditar que esse era o seu destino, que essa dor nunca iria passar, que você foi feita para viver assim, calada, ferida, invisível. Mas escute, o fato de você existir, mesmo com tudo isso, é a maior prova de que ainda existe um propósito. Você só sente esse vazio porque nasceu para ser preenchida por algo eterno. Você só se frustrou tanto porque acreditou no que era passageiro, mas o que o seu espírito clama é algo permanente. O que falta em você não é autoestima, não é dinheiro, não é reconhecimento, é Deus. Você sente essa falta porque foi criada com essa falta. Um espaço que só pode ser preenchido por quem te criou. E é nesse ponto da jornada que tudo começa a mudar. Quando você para de fugir da sua existência e começa a encará-la como um sinal. Você não está viva por acaso. Se fosse para você desistir, já teria desistido. Se fosse para morrer, já teria morrido. Mas Deus preservou você. Mesmo nos piores dias, mesmo quando você fez de tudo para sumir, mesmo quando não via mais sentido em nada. Por que Ele fez isso? Porque existe algo em você que o inferno tentou apagar, mas não conseguiu. Existe algo em você que o céu ainda pretende revelar. E essa é a verdade. Você não é apenas uma sobrevivente, você é uma escolhida. A dor que te fez questionar a própria existência, na verdade,
vai se transformar no maior testemunho da sua vida. O que hoje parece perda vai se revelar como livramento. O que hoje parece abandono será compreendido como proteção. Mas antes de chegar lá, você precisa reconhecer: você está viva, você existe. E se existe, é porque ainda há esperança. Deus não desperdiça fôlego de vida. Se Ele permitiu que você respirasse mais um dia, é porque ainda há algo para ser restaurado em você. Então reconheça: eu existo. E se eu existo, então há um porquê. E se há um porquê, então há um caminho. E se há um caminho, Deus me guiará até lá. E é exatamente isso que Ele começou a fazer neste vídeo. Você está aqui não para ouvir mais palavras bonitas, mas para despertar. Porque a sua alma não foi feita para viver anestesiada. Você não foi criada para viver como um fardo, uma sombra, uma culpa. Você foi criada para existir plenamente e ser a prova viva de que quem desceu ao fundo do poço pode sim ser levantado, curado e restaurado. Este é o ponto de partida. Assuma a sua existência, assuma a sua dor, assuma que você está viva, porque quem reconhece que ainda está viva está pronta para viver um milagre. Perceba o vazio, quando nada lá fora preenche o que falta aqui dentro. Você já esteve cercada de pessoas e mesmo assim se sentiu sozinha. Já sorriu para uma foto, mas chorou minutos depois de postá-la. Já teve momentos em que tudo parecia certo do lado de fora, mas do lado de dentro, algo implodia silenciosamente. Então agora você está começando a perceber: o problema não é o que está ao redor, é o que está faltando dentro. Chega um momento na vida em que os barulhos do mundo já não distraem mais. Nem os conselhos, nem as promessas, nem os elogios. Você escuta tudo, mas nada alcança o lugar onde está a ferida. Você até tenta se convencer de que vai passar, que é só uma fase, que precisa ser forte. Mas no fundo, no mais profundo, você sabe que esse vazio está te consumindo. É aqui que entra a segunda consciência da alma ferida. Perceba o vazio. E esse vazio tem nome: ausência de Deus. Você tentou preencher com distrações, com relacionamentos, com trabalho, com likes, com planos, com pessoas. Tentou se distrair com metas, com agendas lotadas, com conquistas temporárias. Mas quanto mais você correu atrás dessas coisas, mais vazia se sentia. Porque nada que é terreno pode preencher aquilo que é espiritual. A verdade é que o vazio dentro de você é sagrado. Ele foi deixado ali pelo próprio Criador, como uma marca, como um selo, para te lembrar que só existe um que pode habitar esse espaço. E enquanto você tentar preenchê-lo com o que o mundo oferece, continuará frustrada. Continua exausta. Continua tentando parecer inteira, enquanto por dentro está cada vez mais fragmentada. Mas aqui está a virada. O vazio não é o seu fim, é o seu ponto de partida. O vazio é o grito da alma que cansou de substituições. É a saudade que o seu espírito sente de voltar para o Pai. Você não está sozinha, não está perdida por completo. Está em um processo de despertar. E esse vazio, por mais doloroso que seja, está te puxando para Deus. É a dor que te arranca da distração e te leva para a reconexão. É o silêncio que expõe a falta de sentido. É a ausência que revela o que é essencial. Você está começando a entender. Você pode ter tudo, mas se não tiver Deus, não tem nada. E pode ter perdido tudo, mas se reencontrar Deus, reencontra a si mesma. Talvez o fundo do poço não seja o lugar de derrota que você imaginava. Talvez seja o lugar onde as vozes cessam e você finalmente escuta a única voz que importa. Talvez o poço seja o lugar onde você para de correr e começa a ser encontrada, porque Deus não tem nojo da sua dor. Ele não te evita quando você está suja, ferida, exausta. Ele se aproxima ainda mais. E hoje Ele está aqui, diante do seu vazio,
pronto para preencher o que ninguém mais conseguiu. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer: nada fora de mim é capaz de preencher o que falta dentro de mim. Nada temporal pode curar o que é eterno. Eu preciso de Deus, não religiosamente, não por obrigação, mas com sede real, com fome de alma, com reconhecimento sincero de que sem Ele nada faz sentido. Quando você percebe esse vazio, você está mais próxima da cura do que nunca, porque o maior engano não é estar vazia, é achar que está cheia, quando na verdade está longe de Deus. Mas agora não. Agora você sabe, agora você percebe, agora você enxerga. E isso é o que te separa da próxima etapa da sua restauração. O céu está esperando o seu próximo passo. E é aí que entra o momento mais libertador, quando você reconhece a queda e para de se esconder de Deus. Reconheço minha queda, quando encarar a verdade dói, mas liberta. Você lutou contra essa verdade por muito tempo. Tentou negar, esconder, justificar. Disse para si mesma que estava tudo sob controle, que era só uma fase, que bastava ter força de vontade. Mas no fundo, você sabia que havia caído. Não apenas tropeçado, não apenas escorregado. Você caiu. Não foi um erro qualquer. Foi uma sucessão de escolhas feitas em momentos de dor, de carência, de confusão. Você tentou se proteger, tentou se distrair, tentou se defender daquilo que ninguém via. Mas, nessa tentativa de sobreviver, você se afastou de quem era, se afastou de Deus. E por mais que tentasse manter as aparências, algo dentro de você se calava. Aquela voz suave que antes te incomodava quando algo estava errado, começou a desaparecer. E aos poucos você foi se acostumando com a queda, foi se adaptando à dor, foi se moldando ao fundo do poço. Mas agora, algo em você está voltando a respirar, porque você está começando a olhar para si mesma com coragem, sem máscaras, sem desculpas, sem religiosidade, apenas você e Deus. E nesse lugar secreto da consciência, você diz: sim, eu caí. E isso não te faz fraca, te faz honesta, porque só quem reconhece a própria queda está pronto para ser levantado. Deus não levanta quem finge que está de pé. Ele estende a mão para quem admite que não consegue mais se levantar sozinha. Você sabe quando tudo começou a desmoronar. Você lembra da ferida que ignorou, da mágoa que guardou, do pecado que começou como um escape, mas virou prisão. Você sabe o dia em que parou de orar, parou de confiar, parou de crer, e talvez, com o tempo, tenha até começado a acreditar que Deus se afastou de você. Mas escute com toda a sua alma: Deus nunca se afastou de você. Foi você quem se escondeu. Foi você quem construiu muros. Foi você quem se afastou, achando que estava se protegendo, quando na verdade estava se perdendo. E mesmo assim, ele ficou, esperou, preservou sua vida, calou o céu para ouvir sua dor, e agora fala diretamente ao seu coração: filha, eu não te rejeito por ter caído, eu te chamo para ser restaurada. A queda não define seu destino, define seu ponto de retorno. É no chão que você para de correr. É no fundo do poço que você para de fingir. É na lama da vergonha que você finalmente grita: Deus, eu preciso de ti. Esse grito não é sinal de fraqueza, é o início da salvação. Deus não exige que você esteja perfeita para voltar. Ele só precisa de um coração quebrantado, um coração que diz: eu errei, me perdi, preciso de ajuda. Esse reconhecimento é a chave que destranca as promessas do Salmo 40. É aqui que o processo se ativa. É aqui que o céu se move. Porque quando você diz: eu caí, o céu responde: então eu vou te levantar. Não há mais espaço para orgulho. Não há mais tempo para aparência. Agora é tempo de verdade. Tempo de rasgar o coração diante de Deus e dizer:
Eu não quero mais sobreviver longe de ti. Eu não quero mais carregar culpas escondidas. Eu não quero mais parecer forte enquanto morro por dentro. Eu caí e preciso que o Senhor me levante. Esse momento é sagrado, é a quebra da resistência, é a abertura do coração, é a rendição, e quem se rende de verdade experimenta o toque da graça. E quando a graça toca, a restauração começa. Quando a queda é reconhecida, a mão de Deus desce até o fundo e prepara o resgate. Agora que você reconheceu sua queda, está pronta para dar o próximo passo, clamar por ajuda com todo o seu coração. Clamo por ajuda. O céu ouve o grito que os homens ignoram. Não há nada mais verdadeiro do que um clamor que nasce da dor. Não é uma oração ensaiada, não é um discurso bonito. É um grito que escapa da alma quando o peito já não suporta o peso do silêncio. E esse grito, mesmo quando não tem som, atravessa os céus. Você chegou naquele ponto onde não dá mais para fingir. Não dá mais para se distrair com as tarefas do dia, com o celular, com o barulho da rotina. Porque mesmo em meio ao caos, a dor continua lá e a alma clama. Talvez você nunca tenha orado em voz alta. Talvez você nem saiba como fazer isso. Mas Deus não responde fórmulas. Ele responde sinceridade. O que move o céu não são palavras bonitas, são corações quebrantados. O Salmo 40 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa não é uma figura de linguagem, é uma verdade espiritual. Deus se inclina. O Criador do universo se curva para ouvir uma filha que está no fundo do poço. Ele não se incomoda com a sujeira, com o desespero, com a confusão da sua mente. Ele ouve, e quando ele ouve, ele age. Mas o que é esse clamor? É quando você para de tentar controlar tudo. É quando você diz: Deus, eu não consigo mais. É quando o orgulho cai e a humildade entra. É quando a dor, em vez de te calar, se transforma em voz. É quando você não pede mais por coisas, mas por socorro. Quando você não quer mais fingir que está forte, você quer ser salva. E o céu reage a esse tipo de verdade. Você pode estar caída, esquecida, ignorada, acusada, manchada, afastada, mas se clamar, será ouvida. Se clamar, será alcançada. Porque o clamor é a linguagem de quem chegou ao limite, é a língua do quebrantamento, é o som do arrependimento misturado com esperança. É o momento em que a alma grita por aquilo que os lábios não conseguem expressar. E Deus responde, não porque você merece, mas porque Ele é Pai. E nenhum pai ignora o clamor sincero de uma filha ferida. Você pode ter errado, pode ter se afastado, pode ter ignorado a voz dele por um tempo, mas se hoje você clamar, o céu se moverá a seu favor. E o mais poderoso desse momento é entender que você não precisa esperar, se sentir pronta para isso. Você não precisa ter as palavras certas, você só precisa de sinceridade, de quebrantamento, de rendição. Porque o fundo do poço não é o fim, é o lugar do grito, e o grito desperta o céu. Hoje você vai aprender a clamar, não como uma vítima do sofrimento, mas como uma filha que confia no socorro do Pai. O que você sente agora, essa pressão no peito, esse nó na garganta, essa vontade de chorar, isso não é fraqueza, é a alma se abrindo. É a dor querendo se transformar em oração. É o Espírito Santo te convencendo de que você não foi esquecida, de que sua voz ainda tem poder diante de Deus. Por isso, diga agora, Senhor, me ouve, diga com sinceridade, eu preciso de ti. Mesmo que a voz não saia, pense, clame em pensamento. O Espírito Santo traduz o que você não sabe dizer. E quando você faz isso, o que era silêncio vira resposta. O que era desespero vira fé. O que era angústia vira presença. Porque Deus não te resgata só para te tirar do poço.
Ele te resgata para restaurar a sua intimidade com Ele. E quando essa reconexão acontece, o impossível começa a acontecer. Porque não há poço fundo demais, nem lama espessa demais, nem dor antiga demais, que possa impedir o toque de Deus quando uma alma clama com verdade. Você chegou até aqui. Você reconheceu que existe, percebeu o vazio, assumiu a queda e agora você está clamando. Agora o céu está pronto para te levantar. No próximo capítulo, você conhecerá as 4 promessas do Salmo 40, reveladas especificamente para quem chegou ao limite, para quem se cansou de cair, para quem está pronta para viver o resgate de Deus. Sou alcançada pela graça. As 4 promessas de Deus no Salmo 40, para quem está no fundo do poço. Agora que você clamou, algo já começou a se mover no mundo espiritual. Porque o clamor verdadeiro, aquele que brota do fundo da alma, nunca volta vazio. Deus não apenas ouve, Ele age. Ele desce até onde ninguém mais quis descer. Ele entra no lugar que até você evitava encarar. E quando Ele chega, Ele não vem com acusação, Ele vem com promessa. E no Salmo 40, essas promessas estão claras, profundas e específicas para pessoas como você. Pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas se recusam a morrer ali. São 4 promessas poderosas. 4 respostas do céu para a sua dor. 4 movimentos da graça que mudam a rota de qualquer vida. A primeira promessa: Deus te tira do poço. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Esse poço tem nome. Pode ser depressão, pode ser rejeição, pode ser um pecado que se tornou vício, pode ser uma culpa que te paralisa. Mas Deus não apenas te vê no fundo, Ele desce até lá. E Ele não estende só a mão. Ele te puxa, Ele te levanta, Ele te limpa. O poço não é o seu fim, é o lugar de onde Deus vai te arrancar com poder. A segunda promessa: Ele firma os seus passos. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Você viveu instabilidade por tempo demais, recaídas, inseguranças, inconstância emocional. Hoje crê, amanhã desaba. Hoje adora, amanhã se sente sozinha, mas quando Deus te levanta, Ele não te deixa em pé de qualquer jeito. Ele firma, te dá direção, te dá estabilidade emocional, espiritual, mental. Você vai parar de andar em círculos. Ele vai colocar seus pés sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. E ninguém que pisa sobre Cristo volta a cair no mesmo buraco. A terceira promessa: Deus renova o seu interior. E me pôs nos lábios um novo cântico. O que antes eram lamentos, agora serão louvores. O que antes era dor, agora será testemunho. A voz que antes carregava desespero, agora carrega vida. O Senhor não muda apenas o lugar onde você está. Ele muda quem você é. Ele coloca em você um cântico novo, algo fresco. Algo que não vem da boca dos outros, mas do encontro entre sua alma e a presença dele. Você não vai mais repetir frases de sobrevivente, vai declarar palavras de alguém que foi restaurada. Sua voz vai carregar cura, porque foi curada. Sua boca vai carregar vida, porque Deus soprou de novo dentro de você. A quarta promessa: sua cura vai transformar outras vidas. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você achou que ia morrer com essa dor, mas essa dor vai se transformar em ministério. Deus vai usar sua história para despertar outras pessoas. O poço em que você caiu vai ser o púlpito de onde você vai falar com autoridade. Não mais como quem ouviu falar, mas como quem viveu. As lágrimas que você derramou em silêncio serão sementes que florescerão na vida de outros. Muitos verão o que Deus fez em você e confiarão nele. Você será sinal de esperança onde tudo parecia perdido. O que era vergonha será honra. O que era trauma será poder.
O que era choro será riso, o que era culpa será graça. Essas promessas não são metáforas, são verdades espirituais ativadas por fé, arrependimento e clamor. E agora que você reconheceu sua existência, percebeu o vazio, assumiu a queda e clamou com sinceridade, está pronta para ser alcançada pela graça. Não pela força dos seus méritos, mas pela força do amor de Deus. Um amor que busca, restaura e transforma. Um amor que não desiste de você. Um amor que, mesmo vendo tudo o que você fez, ainda assim escolhe te amar. A graça está te alcançando agora. Ela te arranca do fundo, te coloca em pé, te dá nova voz e transforma sua dor em um sinal vivo da fidelidade de Deus. E se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: eu recebo em nome de Jesus as promessas do Salmo 40 na minha vida. Isso não é apenas uma frase, é um ato profético, é uma liberação espiritual. É a sua declaração diante do céu e contra as vozes do inferno que tentaram te calar. Você foi ouvida, você foi alcançada. Agora, prepare-se, porque no próximo capítulo vamos orar juntas. E essa oração será o selo da sua restauração. Oração profética e entrega, selando com fé aquilo que o céu já começou. Agora que você foi despertada pela verdade, confrontada pela luz e alcançada pela graça, não podemos encerrar essa jornada sem selar tudo o que foi ativado aqui. Porque uma palavra revelada precisa ser selada com fé. Um coração tocado precisa ser entregue e uma alma restaurada precisa ser consagrada novamente ao seu Criador. Este é o momento mais importante do vídeo. É o momento da sua decisão, não de uma decisão emocional, passageira, baseada no impacto do que foi dito, mas uma decisão consciente, profunda e espiritual. A decisão de não voltar mais para o fundo do poço, a decisão de não se acomodar mais na dor, a decisão de se render completamente ao cuidado de Deus. Você já percebeu que chegou ao limite, já entendeu que por conta própria não consegue mais seguir, e isso é bom, porque é no fim de si mesma que você encontra o começo de Deus. Agora feche os olhos e onde você estiver, faça dessa oração um altar. Fale com o coração aberto. Não importa se está sozinha ou em meio a pessoas. Este momento é seu com Deus. Repita em voz alta, se puder. Mas se não puder, pense com profundidade. O céu está ouvindo. Senhor meu Deus, eu reconheço hoje que tentei viver longe de Ti. Carreguei dores, culpas, feridas e fardos que me arrastaram até o fundo do poço. Tentei resolver tudo sozinha, mas me perdi ainda mais. Fingi força, mas por dentro só havia vazio. Eu reconheço a minha queda, reconheço o quanto me afastei da Tua presença. Mas hoje, neste exato momento, eu clamo por socorro. Eu clamo com verdade, com arrependimento, com fome e sede de Ti. Eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver o Teu propósito. Senhor, me tira do poço, me levanta da lama, firma os meus passos, coloca em minha boca um novo cântico, transforma minha dor em testemunho, faz da minha história uma prova viva do Teu amor. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me rendo, me quebranto, me entrego. Volto para Ti, com tudo o que sou, com tudo o que ainda preciso ser. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. Me sela com o Teu Espírito Santo e me guia, a partir de hoje, na direção do Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Você não é mais a mesma. A oração que você acabou de fazer rompeu barreiras invisíveis. Anjos foram liberados, correntes foram quebradas e o céu inteiro testemunhou sua entrega. E para selar espiritualmente o que foi ativado hoje, escreva nos comentários com autoridade e fé: eu fui tirada do poço. Eu sou uma nova mulher. Eu sou filha de Deus. Essa frase não é simbólica. Ela é legalidade espiritual. Ela é posicionamento.
é renúncia ao passado. É compromisso com o céu. Se você sentiu Deus falar com você neste vídeo, compartilhe agora com alguém que também está no fundo do poço. Envie este vídeo como instrumento de resgate. Salve vidas. E permita que esta mensagem alcance outros corações tão desesperados quanto o seu estava antes de ser tocado por Deus. E não se esqueça, inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe seu comentário e volte sempre para se alimentar da palavra que cura, restaura e transforma. O seu novo tempo começou agora, depois do resgate, como permanecer de pé, depois que Deus te levanta. Ser resgatada por Deus é glorioso, mas permanecer de pé é um processo. O céu se moveu a seu favor, as correntes foram quebradas, a culpa foi perdoada, a graça te alcançou no fundo do poço. Mas agora, o maior desafio começa, viver uma nova vida em um mundo que continua o mesmo. Não basta apenas ser tirada da lama, é preciso aprender a caminhar sem voltar para ela, porque a tentação virá. As lembranças também, as vozes antigas que diziam que você não ia conseguir, vão tentar ecoar de novo. O inimigo sabe que perdeu sua alma, mas ele tentará roubar sua constância. É aqui que muitas desistem, não porque Deus não tenha feito, mas porque não aprenderam a manter o que receberam. E manter a fé exige vigilância. Você precisa saber, o inferno teme quem foi restaurado, mas odeia quem permanece restaurado. Porque alguém que foi liberto é poderoso, mas alguém que se manteve liberto se torna um instrumento de libertação para outros. Por isso, a primeira coisa que você precisa entender é: manutenção exige disciplina espiritual. Você não pode voltar para os mesmos hábitos. Não pode andar com quem te arrastava de volta para a lama. Não pode alimentar a mente com os mesmos conteúdos que te adoeciam. Não pode permanecer nos mesmos ambientes que geravam sua queda. Você foi chamada para um novo tempo, então precisa se posicionar como quem valoriza esse novo tempo. A intimidade com Deus precisa deixar de ser um evento emocional e se tornar rotina espiritual. Acorde todos os dias e fale com Deus. Antes de tocar no celular, toque na presença dele. Medite na palavra, mesmo que seja um versículo. Fale menos sobre o passado e mais sobre as promessas. Não viva como quem quase caiu de novo. Viva como quem está sendo firmada pelo próprio Deus todos os dias. Deus te colocou de pé, mas agora Ele quer te ensinar a andar. E quem anda com Ele não precisa mais se arrastar. Você foi resgatada, agora está sendo treinada. Você foi perdoada, agora está sendo edificada. E se você permanecer nesse caminho, o que Deus começou em você será levado até o fim. Seu testemunho vai ser a esperança de alguém. Você já percebeu como o mundo está cheio de gente sorrindo por fora e morrendo por dentro? Pessoas feridas, disfarçadas de fortes. Pessoas exaustas, disfarçadas de bem resolvidas. Pessoas como você era antes desse encontro com a graça. E agora Deus te diz: o que eu fiz em você não termina em você. Vai começar através de você. Você não foi apenas restaurada. Você foi marcada. O que te feriu não vai mais te envergonhar, vai te credenciar. Você não será mais conhecida pelas suas quedas, será conhecida pelas marcas do recomeço. Você será resposta para quem hoje está clamando do fundo do poço. Será como uma tocha acesa no meio da escuridão de alguém que pensa que não tem mais jeito. A tua dor foi convertida em autoridade. A tua lágrima virou semente. O teu vale virou estrada. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você conseguiu sair daquele lugar? E você vai responder: foi Deus, e Ele ainda faz isso. Você não vai precisar decorar pregações. Sua vida será a pregação. Sua postura será o impacto. Sua libertação será o sermão. Deus não desperdiça sofrimento. Tudo o que você passou será usado para consolar, para levantar, para ensinar, para curar.
E quanto mais você testemunhar, mais forte você se tornará. Porque quando você compartilha o que Deus fez, você não está apenas contando uma história, está profetizando cura sobre quem ouve. É por isso que você não pode se calar. Você não pode viver uma vida restaurada em silêncio. Você precisa abrir a boca e dizer: eu fui tirada do fundo do poço e agora sou prova viva da graça de Deus. Você foi curada para curar, foi alcançada para alcançar. E quanto mais você se doar, mais Deus vai te encher. Nunca mais diga que você não serve para nada. Nunca mais diga que sua dor foi em vão. Nunca mais diga que foi tarde demais. Você foi escolhida para esse tempo, para essa geração. E pessoas que você nem conhece ainda vão agradecer a Deus por você ter vencido a dor e permanecido de pé. Uma nova identidade. Você não é mais a mesma. Você foi tirada do poço, foi firmada sobre a rocha, recebeu um novo cântico e agora carrega em si um testemunho vivo. Mas existe algo ainda mais profundo que Deus está realizando. Ele está te dando uma nova identidade. Porque uma das mentiras mais cruéis que o inimigo lança sobre quem caiu é esta: você sempre será lembrada pelo que fez. Mas Deus te diz agora: a partir de hoje, você será lembrada pelo que eu fiz em você. A dor não define mais quem você é. O abandono que você sofreu não é mais o seu nome. A rejeição que marcou sua infância não é mais sua sombra. Os erros que você cometeu não são mais a sua sentença. Você passou tempo demais tentando se encaixar em lugares onde nunca foi chamada para estar, se moldando a expectativas alheias, se forçando a caber em relacionamentos que te diminuíam, se conformando com papéis que só reforçavam sua vergonha. Mas Deus está te chamando para fora disso. Ele está arrancando as vestes da humilhação e te vestindo com dignidade. Ele está quebrando rótulos e liberando destino. Ele está dizendo com clareza: você não é o que o seu passado diz. Você é o que a minha palavra declara. E o que a palavra declara? Você é filha, você é justificada, você é amada, você é perdoada, você é escolhida. Você é chamada para viver com propósito. Você não é mais a mulher que caiu. Você é a mulher que foi levantada. Você não é mais a alma angustiada. Você é o templo da presença de Deus. Você não é mais aquela que mendigava afeto. Você é habitada pelo amor perfeito. A sua nova identidade não será apenas sentida, ela será visível. As pessoas verão a diferença no seu olhar, no seu falar, na sua firmeza, na sua paz, no brilho que não vem de maquiagem, mas da glória de quem foi restaurada por dentro. E sim, o inimigo tentará te lembrar das suas falhas, tentará te acusar com memórias antigas, mas agora você sabe quem é, e quem sabe quem é, não se curva mais a mentiras. Você foi lavada, você foi liberta, você foi redirecionada. Você não precisa mais mendigar a aceitação, nem lutar para ser reconhecida, nem carregar culpa para se sentir punida, porque o céu já declarou: essa é a minha filha amada, em quem tenho prazer. Essa nova identidade exige posicionamento. Você precisa rejeitar as antigas vestes todos os dias. Precisa lembrar que não pertence mais àquela velha versão de si mesma. Precisa andar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por convicção. A convicção de que foi redimida. Agora é com você. Levante-se, enfrente o mundo como quem foi resgatada pelo próprio Deus. Viva como quem já foi marcada pela eternidade. E toda vez que as lembranças tentarem te paralisar, declare com fé: eu não sou mais quem eu era. Fui feita nova. Em Cristo sou completa, e ninguém pode mudar o que o céu já selou.